noite. Seja bem-vindo aos Estúdios Globo em Jacarepaguá. Começa agora o último debate do segundo turno entre os candidatos a prefeito do Rio de Janeiro. Vamos receber com uma salva de palmas os dois candidatos, Marcelo Crivella, do PRB, e Marcelo Freixo, do PSOL. Será eleito neste domingo para comandar o Rio nos próximos 4 anos. A decisão é sua, eleitor. Esse é o momento de avaliar o desempenho dos candidatos frente a frente, conhecer os projetos de cada um e fazer a melhor escolha na urna. Essa posição dos candidatos aqui no estúdio foi decidida por sorteio. Nós vamos ver agora as regras do debate. O debate terá 3 blocos. O primeiro e o terceiro blocos são de temas livres. Os candidatos trocam perguntas sobre os assuntos que quiserem. No segundo, os temas serão determinados por sorteio. Os candidatos terão 30 segundos para a pergunta, 1 minuto e meio para a resposta, 1 minuto para a réplica e 45 segundos para a tréplica. Em cada bloco, cada candidato fará 2 perguntas e responderá a outras 2. No fim do terceiro bloco, os candidatos farão suas considerações finais. A ordem das perguntas foi decidida por sorteio com a presença de assessores dos candidatos. Marcelo Freixo abre o primeiro bloco, depois Marcelo Crivella abre o segundo e assim por diante. A ordem das perguntas em cada bloco também vai se alternando. As regras assinadas por representantes dos candidatos não permitem ofensas pessoais nem acusações que atinjam a honra e a dignidade do adversário. Mas se um candidato se sentir ofendido ou caluniado pelo oponente, poderá pedir direito de resposta desde que essa ofensa tenha ocorrido na tréplica. Esse pedido, então, vai ser analisado por mim e pela nossa equipe de produção e, se for considerado procedente, o direito de resposta será concedido assim que nós tivermos a decisão. Os candidatos não poderão exibir para as câmeras qualquer tipo de documento, panfleto ou texto, ainda que manuscrito. As regras também não permitem que um candidato fale fora de hora. Peço também aos nossos convidados que se mantenham em silêncio durante o debate, para não prejudicar os candidatos e nem aqueles que nos acompanham pela televisão. Vamos então começar o nosso debate. Boa noite, candidatos. Obrigado pela presença. Candidato Marcelo Freixo, por favor, sua primeira pergunta. Boa noite, Ana. Boa noite a quem está em casa nos assistindo. Boa noite, Crivella. Que bom que você não fugiu desse debate. Fico feliz. Para te perguntar, Crivella, sobre o tema das mulheres. A violência contra a mulher definiu o primeiro turno da eleição do Rio de Janeiro. Mas existem várias formas de violência contra a mulher. Você recentemente disse que as mulheres deveriam obedecer mais aos homens, pois, afinal de contas, são pedaços desse homem. Você acha que, pensando assim, Crivella, dá para governar uma cidade com as características do Rio e com as mulheres que temos aqui? Eu quero saudar a todos que nos assistem em casa, saudar a Ana Paula, saudar o Freixo e a todos que estão agora aqui no nosso auditório. Freixo, eu quero dizer a você que meu casamento é talvez a melhor resposta disso. Eu sou casado há 36 anos. Namorei minha primeira namorada. Temos 3 filhos e 2 netos. Você acha que se eu não tratasse bem as mulheres, conseguiria manter meu casamento? Agora, eu acho que é muito importante, quando você tocou nesse tempo das mulheres, a gente lembrar de que no Rio de Janeiro faltam 20 mil vagas para as creches. E essas mulheres precisam dessas vagas. Eu não vou gastar dinheiro com obra nova, mas eu sei que eu posso fazer essas creches com PPP porque foi feito em Belo Horizonte. Lá em Belo Horizonte, eles fizeram vagas, milhares de vagas para as crianças, sem investir. As empresas fazem a creche, a gente vai amortizando, em 20 anos elas passam a ser nossas. Nós colocamos professores, colocamos boa merenda, creche confortável. E aí eu sei que você, mulher, vai se sentir respeitada, porque seu filho vai estar numa boa creche, você vai poder trabalhar tranquilamente. PPP é a saída para a gente fazer 20 mil vagas em creches e 40 mil vagas na pré-escola, em respeito a você, mulher. Olha, Crivella, quero dizer que a minha pergunta não foi como você trata a sua esposa, foi como você olha para as mulheres. Até porque eu tenho respeito pelas vidas particulares e pessoais, mas não é esse o assunto. Você ter uma ideia, em pleno século XXI no Rio de Janeiro, de que a mulher deve ser submissa ao homem, isso é sim uma forma de violência grave contra as mulheres. E isso não sou eu que digo, são elas.
que dizem isso em praça pública, que dizem isso nas ruas, que dizem isso lutando por melhores condições de salário, por salários iguais, condições de trabalho, porque o preconceito alimenta diversas formas de violência contra a mulher. A gente estava no século XXI, Crivella. E sobre a política de creches, eu esperava que a gente debatesse isso no tema da educação. Mas o modelo que você cita de Belo Horizonte não é um bom modelo. Eu estudei esse modelo e custou aos cofres públicos R$ 1 bilhão em Minas por 20 anos. E não é um bom modelo. Não está dando certo em Minas porque não tem a autonomia e a possibilidade de se fazer nas creches aquilo que a gente consegue fazer, inclusive aqui, onde também tem que melhorar bastante. Freixo, quando eu falei sobre a mulher ser um pedaço do homem, isso é uma parte da Bíblia. Ela não fala que é da cabeça nem dos pés, é da costela exatamente para ser igual. Esse era o princípio, ser igual ao homem, parceira. É assim que eu levo o relacionamento com a minha esposa. Agora, em Belo Horizonte, deu certo, sim. Eu fui lá conhecer. E R$ 1 bilhão, Freixo, hoje a gente não tem no orçamento. Isso é para ser amortizado em 20 anos. Depois, essas creches são nossas. E são confortáveis, boa merenda, excelentes professores, tem pedagogia. A gente precisa fazer creche. Olha, mais do que R$ 1 bilhão é o preço que vai custar essas crianças ficarem nas ruas sem proteção e amanhã ou depois caírem, por exemplo, na armadilha do tráfico. Candidato Marcelo Crivella, sua vez agora de fazer a sua pergunta, o tema ainda é livre. Candidato Freixo, eu tenho uma preocupação grande de como o prefeito do Rio de Janeiro pode evitar que as obras sejam superfaturadas ou que ocorram desabamentos, como foi o trágico caso da ciclovia. Qual a sua ideia, qual o seu projeto, qual a sua política para a gente evitar superfaturamento e risco de desabamento nas obras públicas? Crivella, a primeira coisa é que eu não vou fazer aliança com as pessoas que você fez. Essa é a primeira medida que eu vou tomar. Eu não tenho aliança com Rodrigo Bettelin, eu não tenho aliança com Roberto Jefferson, eu não tenho aliança com o Garotinho, eu não tenho aliança com ninguém do PMDB. Né? Enfim, a ideia é que a gente garanta uma prefeitura com total transparência, com eficiência e com a participação das pessoas. É muito importante que a gente tenha contrato. Hoje a prefeitura, Crivella, 60% dos contratos da prefeitura são feitos com dispensa de licitação. Isso é muito ruim, porque se encarece e a qualidade não é das melhores. Isso é feito fundamentalmente por indicação política, que tem que agradar os aliados políticos, e isso é muito grave, né? A gente quer fazer com que tenha o pregão eletrônico, com que tenha a possibilidade de concorrência e que tenha fiscalização da prefeitura. Essa obra que você cita especificamente na pergunta da ciclovia tem uma relação com as empreiteiras, tem uma relação com relações políticas de secretários, enfim, de parentes, para que possa ser favorecimento de contrato. Por isso que é muito importante garantir algo, Crivella, que eu acho que você vai ter dificuldade de garantir. Todo o meu secretariado será técnico. Todo o meu secretariado não será indicação de partido político que está me apoiando nem no primeiro turno, nem no segundo, porque a nossa aliança é com a população, a nossa aliança é com o programa. Eu vou poder ter a melhor equipe em todas as áreas e isso será a maior garantia de qualidade, porque eu não estou leiloando cargos, eu não vou ter que fazer favor a partido político que está me apoiando. Eu quero acalmar o Freixo, eu também não tenho que leiloar cargo, nem fiz essas alianças que ele cita. Mas a pergunta importante da gente responder aqui é o seguinte: superfaturamento, nós temos hoje uma lei chamada 8666, mas ela não garante. É importante que na medição da obra, a gente cobre também a nota fiscal do material que foi empregado na obra. E para evitar desabamento, eu proponho que a Prefeitura exija em todo o projeto estrutural de obras que têm, obras públicas de grande vulto, de grande vão, ou que tenham acesso às pessoas, uma empresa de consultoria para conferir o cálculo estrutural. Hoje a Prefeitura apenas se preocupa com o uso do solo, afastamento frontal, lateral, altura, e isso é pouco. Nós temos que garantir na Prefeitura, Freixo, que esse cálculo estrutural seja revisado para nunca mais ocorrer o que aconteceu na ciclovia. Olha, Crivella, na verdade é importante você desenvolver e apoiar conhecimento e capacidade técnica que a gente já tem na gestão pública do município. Por isso que é muito importante valorizar e apoiar os servidores de carreira, né? Por isso que é muito importante que a gente tenha plano de cargos e salários que possa estimular esses servidores de carreira que são competentes, inclusive na área de engenharia, você sabe muito bem disso, que hoje poderiam ser muito mais bem aproveitados e não são. Hoje a gente podia economizar muito dinheiro da prefeitura não tendo os chamados cargos comissionados. Você vai ter muita dificuldade de não ter cargo comissionado, porque você vai ter que
de alguma maneira, alimentar um povo que é muito guloso na política, né? Que gosta muito de cargo. Eu não tenho esse problema. Eu vou poder trabalhar tecnicamente com os engenheiros, com os arquitetos, com os funcionários públicos de carreira. Agora é a vez do candidato Marcelo Freixo fazer a sua pergunta. 30 segundos, candidato. Crivella, você é herdeiro da Igreja Universal, que pertence ao seu tio. Silêncio. Silêncio, por favor. Que pertence ao seu tio. E eu estou perguntando de forma calma. Que é o bispo Edir Macedo. Você disse recentemente num vídeo que entrou para a política por causa da Universal. Eu acho que é muito importante, a população tem o direito de saber, é por causa dela que eu estou dizendo, qual é o projeto político da Universal para o Rio de Janeiro? Meu Deus do céu, o Freixo não desiste, é uma obsessão. Há 3 semanas, o Freixo só fala isso no programa de televisão. Quero esclarecer de que igreja não tem projeto político nenhum, absolutamente. Um pastor cuida da sua igreja. Silêncio. E um deputado ou um senador como eu cuida de assuntos públicos. Basta você ver os 15 anos que eu tenho de vida pública no Senado. Nesses 15 anos de vida pública, eu apresentei mais de 400 projetos, tenho 20 leis aprovadas, uma PEC e outra quase aprovada. Agora, eu quero lembrar para você que está em casa e está me ouvindo lá na Zona Oeste, me assistindo na Zona Oeste, você não está preocupado com a minha religião. Você está preocupado, sabe com o quê? Não tem saneamento aí onde você está. Eu sou engenheiro, conheço bem isso, fiz mais de 100 obras, tenho elas registradas no Confea. Eu posso ajudar você. Você está preocupado, por exemplo, porque o transporte está horrível na Zona Oeste. Você está gastando muito mais tempo e mais dinheiro para chegar ao centro. O BRT não está te atendendo legal. Você está preocupado com a minha igreja, com a Igreja Universal? Tenho certeza que não. E a fila nos hospitais? Quantas pessoas estão precisando de uma cirurgia, de um exame? Interessa para eles se eu sou católico, espírito umbandista ou evangélico? Só para o Freixo. Para você, tenho certeza que não interessa. E não tem nada desse negócio de ser instrumento de poder de nenhuma igreja. Eu me converti na metodista quando nem existia Igreja Universal. Silêncio, por favor, para a gente ouvir a réplica do candidato Marcelo Freixo. Seu tempo começa a partir de agora, candidato. Crivella, eu não estou há 3 semanas tocando nisso, porque tem 3 semanas que eu não te encontro. Você faltou a todos os debates Silêncio. e faltou a todas as entrevistas. Então, eu não consegui te perguntar isso porque você faltou a todos os debates. Mas que bom que a gente agora está podendo conversar e que a gente pode aqui perguntar. Evidente que a sua igreja tem um projeto de poder. Basta olhar o seu partido, onde quase todos os membros, quase todos os deputados são bispos da sua igreja. Isso claramente caracteriza uma ação de poder. Quando você foi ministro da Pesca, não faltou peixe vindo da sua igreja. Muitos dos seus assessores, quase todos, eram bispos da sua igreja. Então, há uma relação direta, sim, entre a sua crença e a sua forma de fazer política. Por isso, é interesse da população. E é grave, porque você desconsidera outras religiões. Você disse que os católicos eram demoníacos. Membros da sua igreja chutaram a santa. E você fez música para isso. Vocês odeiam tudo que é diferente. É um fanatismo político e religioso querendo tomar o poder com o projeto de presidência da República, segundo você, num vídeo recente. Silêncio, por favor. Candidato, sua tréplica. Olha, eu acho que essa discussão já foi toda desmentida. O candidato Freixo já perdeu 44 minutos no rádio e televisão por causa dessas afirmações. Não é verdade o que ele está dizendo. Não existe nenhum projeto de poder de igreja nenhuma. Tudo isso já foi explicado e amplamente. Agora, eu quero voltar aos temas que realmente interessam para nós, que é a questão, por exemplo, da gente gerar mais emprego. E eu vou fazer as oficinas para o emprego em parceria com o Senai e Sesc. A prefeitura dá o estágio, eles dão a bolsa. É isso que você quer. Você não quer saber de religião, você quer saber de emprego. Nós vamos trabalhar para isso. Silêncio na plateia para a gente continuar o nosso debate. Agora vai ser a última pergunta desse bloco com o tema livre. Candidato Marcelo Crivella, o senhor quem pergunta, por favor. Freixo, eu tenho uma preocupação com os animais. Lá no Congresso Nacional, eu fui autor do projeto do Estatuto de Defesa dos Animais. Qual é a sua política para a gente protegê-los aqui no Rio de Janeiro? Olha, Crivella, eu acho que esse assunto é relevante sim, está no nosso programa. Inclusive, a gente tem um programa, a gente não tem só 8 páginas, né? De intenção de alguma coisa. Você está rindo porque você sabe que é o seu caso. Mas, enfim, na verdade, eu conversei muito com os protetores e a gente tem uma política
concreta discutida com eles. Primeiro, tem que ter castração móvel para que a gente possa chegar nos lugares de maior necessidade. Tem que ter parceria com a SUIPA. Tem que ter um hospital de emergência que hoje não tem no Rio de Janeiro para atendimento. Tem que ser qualificado o hospital de estudos de zoonose. Até porque quando a gente fala do tratamento de animais, a gente está falando também de uma questão que é também de saúde pública. Não são poucas as doenças transmitidas pela falta de cuidado. Além do trato específico que tem que haver pelo respeito, pelo carinho, pelo afeto aos animais, tem uma questão central que é de saúde pública. Os próprios protetores devem ser mais protegidos, devem ter mais políticas de garantia da sua, enfim, da sua atuação social, que é importante ali. Estimular as feiras de adoção, né? Você tem uma série de verbas hoje na prefeitura que podiam ser usadas para isso e equipar a secretaria, fazer com que a secretaria hoje de proteção animal possa ter hoje é muito ruim o efeito da secretaria, não dialoga com os protetores, não dialoga, não faz política pública, não chega onde tem que chegar, enfim, que a gente possa garantir a castração móvel, que a gente possa garantir a fazenda modelo, que a gente possa transformar o zoológico hoje, que é uma proposta que está no nosso programa, você devia ler, né, do zoológico, que garante que ali seja um centro de treinamento, que seja um centro de estudos de zoonose para ser avançado nesse tratamento, ser melhor utilizado pelos protetores. Você vê em casa que quando o Freixo trata de propósito, fica encantador. Quando ele não ofende a gente, quando ele não briga, as propostas são perfeitas. O Freixo falou tudo que tem que ser feito no Rio de Janeiro. Só faltou uma coisa, Freixo, que eu queria acrescentar. A gente precisa de propriedade responsável. Tem muita gente que ganha um bichinho ou compra um bichinho e depois abandona na rua. Em outros países, e isso está no meu estatuto, tem o microchip, que a gente coloca lá nas costas do animal. E se ele for abandonado, a prefeitura encontra e pode identificar qual foi aquele dono que abandonou os animais. Eu acho que uma sociedade cívica, uma sociedade educada, uma sociedade que pratica as virtudes e está a serviço da humanidade, tem que ser assim como o Freixo respondeu essa pergunta tão brilhante, sem ofensas e cuidando dos animais. Esperar a plateia fazer silêncio para o senhor poder fazer a sua tréplica agora, candidato, fechando essa rodada. Então, Crivella, eu quero cuidar dos animais, eu quero também cuidar da democracia. Quero dizer uma coisa para você. Eu fui a todas as entrevistas. Nós temos um programa, que bom que você gostou do nosso programa. Acho que muita gente gosta, porque é um programa de verdade, né? Apresentado e debatido. E a gente tem programa, tem conteúdo. Eu falei em todas as entrevistas, os debates, você que não foi. Você começou esse segundo turno, Crivella, de uma maneira muito rasteira, espalhando na internet diversas mentiras, de que eu ia liberar droga, que eu ia acabar com a PM, uma maneira suja de fazer política. Então agora você vem com a voz mansa, com a ideia de que é um candidato cordial. Não é verdade, Crivella. Você não é essa pessoa que se aparenta aqui no debate. A sua campanha foi suja e desrespeitosa, com o professor Luiz Eduardo Soares, com a minha vice, Luciana Boatê, e teve a resposta que merecia. Ok, candidatos, assim nós encerramos esse primeiro bloco do nosso debate para prefeito do Rio. A seguir, Marcelo Crivella e Marcelo Freixo farão perguntas sobre temas determinados por sorteio. Até já.